Vamos aproveitar e falar um pouquinho do computador quântico, Vamos, né? bora, Que muita gente tem dúvida, né? Primeira coisa, né? Por que tem esse nome? Vamos lá. Por que um computador? Por conta da forma de funcionamento dele, que é realmente de princípios, que utiliza alguns princípios, premissas quânticas, como, por exemplo, superposição e também emaranhamento. São duas coisas bem complexas, na verdade. Então vamos começar falando do que é a superposição. A superposição é o seguinte: imagina um elétron. Eu sei que é difícil de imaginar um elétron, mas enfim, todo mundo já ouviu falar de um elétron. Antes que eu faça uma medida no elétron, antes que eu faça uma medida é medir mesmo com algum equipamento físico, tá? Ele se encontra no estado de superposição. O que isso significa? É que, por exemplo, a posição, vou falar de posição. Antes que eu faça uma medida, um elétron ele tem a probabilidade de estar em várias posições, certo? Antes que eu faça uma medida. Então ele funciona como se fosse uma onda que me dá a probabilidade dele se encontrar em diversas posições. Só que a superposição, ela diz um pouquinho mais. Na verdade, um elétron ele se encontra em todas as posições possíveis ao mesmo tempo. Isso aí. Então é uma loucura dessa. Então um elétron ele vai se encontrar, antes que eu faça uma medida, dentro de um experimento, ele vai se encontrar em todas as posições possíveis. Então tem isso, beleza? E isso, obviamente, é muito utilizado no contexto de chips de computação quântica. Por quê? Imagina o seguinte: eu tenho um computador clássico que todo o processamento dele se baseia naquela lógica binária 0 e 1, 0 e 1, e tudo que acontece dentro do computador clássico, toda a imagem é baseado nesse tipo de informação que bits, é binária. Então é sempre 0 e 1, 0 e 1. Isso. Agora nós temos, por outro lado, no computador quântico, os qubits, que para além deles trabalharem nessa lógica de 0 e 1, 0 e 1, ele também trabalha em combinações lineares deste 0 e 1, ou seja, você tem mais capacidade de informação a ser processada, e além disso, um qubit ele pode se encontrar, vamos dizer assim, nesses vários estados, ou seja, ele pode estar tanto no 0 quanto 1, ele coexiste em 0 e 1, nesses estados 0 e 1, ao mesmo tempo, o que abre uma possibilidade gigante, na verdade, aumenta de forma gigantesca a capacidade de processamento. Aquele exemplo do labirinto, que eu vi, inclusive, o econofísico falando uma vez numa palestra, que é o seguinte: imagina, você tem um labirinto extremamente complexo. Põe aí depois um labirinto assim, mais complexo possível. Para você ou um computador clássico um computador clássico vai fazer o quê? Para achar o caminho de um labirinto, para sair de um ponto e chegar em outro, ele vai testar todos os caminhos possíveis até achar esse caminho, certo? Um computador quântico não, dentro dessa lógica de qubits, ele vai testar ao mesmo tempo todos os caminhos. Então ele vai achar o caminho muito mais rapidamente. Então, é mais ou menos essa lógica. E além dessa questão da superposição, ainda a gente tem a questão do emaranhamento, que basicamente é o seguinte: os qubits, é como se eles estivessem de mãos dadas. Eles estão dividindo informação de forma instantânea. A gente sabe que informação não pode viajar a uma velocidade maior que a da luz, só que no contexto da física quântica, isso é diferente, é uma coisa que quebra a cabeça dos cientistas. A gente diz que a física quântica ela é uma teoria que ela é não realista, não causal, ou seja, eu tenho elementos quânticos que, de alguma forma, trocam informação instantaneamente, ou seja, numa velocidade infinita. Isso quebra a relatividade de Einstein, tá? Isso quebra o que... Não, na verdade não. Na verdade, o que a gente não consegue é entender direito como funciona o espaço e tempo nesse regime da mecânica quântica. A gente ainda é um mistério. Como que é o espaço e o tempo nesse regime? Só que a gente sabe que o negócio funciona dessa forma, a gente não entende muito bem o porquê que a coisa funciona dessa forma, só que a gente utiliza para o nosso benefício, porque esses qubits, eles estão emaranhados, muitos desses qubits dentro de um computador quântico, eles vão estar emaranhados, e eles vão trocar informação de forma instantânea, o que, mais uma vez, colabora para um processamento muito mais rápido de informação. Então, exatamente.
Aí a questão da criptografia, né, Sérgio? Mas só voltando aqui, Tá. né, o emaranhamento quântico, porque é o negócio seguinte, né? Por que tem esse nome computador quântico? Porque ele usa, então, propriedades derivadas Perfeito. da física quântica, Exato. que é a superposição, que é o lance ali que você está coexistindo em todas as, né, em todos os ali entre 0 e 1, né? Sim. O lance é o seguinte, né? A gente tem 0 e 1. Agora a gente tem 0, um monte de coisa e 1. Entendeu? Exato. Então você não tem só 0 e 1, não é só binário. E tudo agora. podendo acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí o lance da física quântica é esse. Eu só sei quando eu meço. Quando eu meço, acontece um fenômeno chamado colapso da função de onda. Exato, que é um mistério também. E aí a gente tem aquele valor determinado ali. Exato. Isso é uma propriedade da física quântica que a galera da computação usa. E o emaranhamento é uma outra propriedade da física quântica também, que é o lance da, né, um feixe de luz, você divide ele em 2 pedaços, tem que ser o mesmo, a origem tem que ser a mesma. Sim. Porque muita gente, né, acha que é 2 partículas soltas, não é? Não é assim. Elas têm a mesma origem, entendeu? E aí quando você mede uma, você automaticamente tem a propriedade da outra. O Einstein odiava isso. Ele odiava, ele escreveu um artigo sobre famosíssimo, isso. né, que é o EPR, né? O paradoxo do EPR. Ficou conhecido como paradoxo do EPR porque não foi ele colocou outros 2 na jogada, que para ele não ficar sozinho. O Einstein, Podolsky e o Rose. E o Rose, que é muito amigo do Einstein, principalmente no buraco de minhoca. Exato. Mas ele meteu esses 2 lá para não ficar... Para não ficar tão sozinho, porque o que acontece? Na verdade, ele propõe. Isso é uma coisa muito engraçada, porque ele propõe essa ideia de emaranhamento quântico nesse artigo, no sentido de bater na mecânica quântica, porque a ideia era o seguinte: ele estava dizendo o seguinte, olha, se esse negócio de superposição aí que vocês estão falando dentro da interpretação de Copenhague tiver certo, pode acontecer exatamente o que o Sérgio falou. Eu tenho, por exemplo, 2 partículas que têm uma mesma origem, certo? Ou seja, elas têm as suas propriedades conectadas, aí eu coloco essas 2 partículas a uma distância absurda, e quando eu meço a propriedade física de uma, e então confiro uma realidade, a propriedade física de uma, automaticamente eu sei a da outra, ou seja, é como se essas partículas vão estar trocando informação com uma velocidade infinita. Emaranhadas, daí que vem isso. E aí ele chamou isso de... Eu não lembro se no artigo ele já usou o termo emaranhamento, só que é uma coisa que incomodou muito ele, porque isso quebra um princípio básico da relatividade restrita, que informação não pode viajar a uma velocidade maior que a da luz. E aí isso ficou aposentado. Então, tipo, ele publicou isso, ninguém conseguiu responder, até que na década de 50, teve uma pesquisadora chinesa trabalhando, agora não lembro que universidade, não lembro o nome dela também, trabalhando numa universidade lá nos Estados Unidos, ela acabou descobrindo o emaranhamento, que realmente isso existe, algo que o Einstein dizia que era impossível existir. Ela acabou descobrindo que de fato existia, só que ela não percebeu. Só foi ainda na década de 50 que o John Wheeler leu o trabalho, teve contato com o trabalho e falou: isso aqui que ela acabou de observar aqui, isso aqui é um emaranhamento quântico lá do artigo do Einstein da década de 30. Então, é o que a gente chega e diz, né? Que o Einstein estava sempre certo, mesmo quando ele estava errado. Mesmo quando ele estava errado, exatamente. Então, tipo, porque ele dizia que a mecânica quântica estava errada e ele colocou isso como exemplo para mostrar que estava errada. No fim das contas, descobriram aquilo que ele estava prevendo. Então, de alguma forma, ele estava certo, porque ele que previu, só que ele previu para querer dizer que estava errado. Enfim, no fim das contas, estava todo mundo certo. Então, essa briga aí, treta do Einstein com a galera da quântica fica muito clara no filme Oppenheimer, né? Fica. Eles não se dão por causa disso. E o emaranhamento quântico, agora, há 2 anos atrás, ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel, exatamente. Porque os caras conseguiram, porque tudo isso só tinha teoricamente. Agora eles fizeram um experimento, né, que mostrou que realmente, né? E aí é importante você falar até, Sérgio, porque é o seguinte, esse prêmio Nobel não foi por conta de um experimento, na verdade um prêmio Nobel que aconteceu por conta de experimentos que já vinham rodando desde a década de 80. Então, tipo, o processo científico ele é muito complexo. E ele leva tempo, cara. A ciência, né, você não tem negócio do dia para a noite, cara, infelizmente. E isso é importante dizer, porque tem muita gente falando, né? Você vê nas redes sociais, muita gente colocando, não, prêmio Nobel para a professora Tatiane. Não vai ganhar o prêmio Nobel por hora, pelo menos por agora.
Não vai, é um negócio. Isso é um processo de muito tempo, que vai ainda. A ciência funciona dessa forma. Então, você vê, os caras que descobriram isso lá na década de 80, 90, 1985, que eles começaram a trabalhar com essa coisa do emaranhamento quântico, realmente foram confirmando isso cada vez mais, confirmaram outras coisas enigmáticas, né, como aquela desigualdade de Bell, que é uma coisa extremamente complexa, que, na verdade, confirma que o Einstein ele dizia que deveria existir algum tipo de elemento a mais dentro da mecânica quântica. Ele achava que a mecânica quântica era uma teoria que estava incompleta e que devia existir algum elemento a mais dentro da mecânica quântica que, no fim das contas, essa desigualdade de Bell propôs uma lógica de raciocínio que mostrava que, dependendo de alguns parâmetros, esse tal elemento a mais, que eu esqueci como que o Einstein chamava isso de, não sei o que, fantasmagórico, isso ele tinha isso, uma partícula, né? Partícula fantasma, um negócio assim. Esse elemento a mais, dependendo dos parâmetros ali, pode ou não existir. Aí os caras conseguiram, e isso está diretamente relacionado também ao emaranhamento quântico, os caras conseguiram mostrar que, de fato, o Einstein estava errado e que a mecânica quântica é isso aí mesmo. E se a gente não entende bem, é problema nosso. Mas ela funciona desse jeito e pronto. Então, a computação quântica ela usa essas duas grandes propriedades aí. E isso ajuda muito no quê? No processamento de dados, né? Nossa! Isso torna o processamento de dados mais rápido. Sim. Então, coisa que um computador leva dias para fazer, no computador quântico, por conta dessas propriedades adaptadas para a computação, você faz tudo muito mais rápido. Não, né? É absurdo, né? É absurdo. O que gera grandes riscos. Que está relacionado à questão da criptografia. Hoje já existem, né, várias empresas e bancos que eles já têm o setor de computação quântica para justamente estudar e entrar em contato com empresas que trabalham com isso, porque eles precisam de um tipo de criptografia que consiga se proteger do processamento quântico. Porque já existem protocolos, já existem códigos. Na verdade, já existem códigos que são capazes de quebrar uma criptografia clássica. Criptografia, para quem não sabe, é aquela coisa. Você mandou um e-mail do seu e-mail para um outro e-mail e essa informação não é interceptada por conta da criptografia clássica. Só que hoje um computador quântico, dependendo da quantidade de qubits que ele tenha, que ainda tá baixo ainda, ele consegue pegar essa informação e quebrar essa informação e pronto, põe todo mundo em estado de segurança. Então sua senha de banco, não interessa mais. Tá na internet e os caras pegam e vão abrir tudo, enfim, esquece. Então tem muita gente trabalhando agora com a área de criptografia pós-quântica e criptografia quântica para conseguir se defender dos próprios computadores quânticos. Né? Mas acaba que fica legal, porque fica essa guerra, um lado fazendo, o outro lado tentando quebrar, né? Exato, para desenvolver, né? Para desenvolver. Daí, uma maravilha a computação quântica, porém tem problemas. Que talvez o principal problema dele é o chip para funcionar. Sim. Tem que estar em temperaturas criogênicas, que a gente chama, né? Exatamente. Que é o famoso problema da escalabilidade. Quando que você vai ter um computador quântico na tua casa? Aguarde, vai demorar ainda. E ainda há dúvida se é viável que haja, porque hoje, um chip quântico para ele funcionar, vocês já devem ter visto. Vou colocar a imagem de um computador quântico aí. Na verdade, o computador quântico em si você vai ver, é uma coisa grandona, só que cheio de coisa. Mas, na verdade, só o que presta só tá ali no meio. Só tá o resto é sistema de isolamento mecânico, sistema de isolamento, ele fica dentro de uma... Porque é uma coisa que a gente não falou, né? Como ele usa as propriedades quânticas aí, pessoal, ele está muito susceptível a ruídos. Sim, perfeito. Então tem todo tipo de ruído, pode atrapalhar. Por que pode atrapalhar o processamento? Porque se está usando a superposição, né? Qualquer ruidinho ali faz o negócio ir para um lado e um para o outro. Então, por exemplo, tem ruídos magnéticos, né? Então você tem que ter um isolamento. Tem que ter um isolamento magnético para não ter esse ruído. Tem ruído mecânico, tem que ter um isolamento, ruído não sei o quê. Qualquer tipo de ruído
na computação quântica pode estragar tudo. Estraga e te dá. E isso é um grande problema hoje ainda da computação quântica. Você tem ainda resultados que não são bons, que você vai conseguir obter melhor no computador clássico justamente por isso. Exatamente. E é por isso que ele tem que ser resfriado, porque você está num ambiente, numa temperatura como essa aqui, agradável, tá com uns 25 graus, 23 graus aqui, já não serve para um computador quântico. Por quê? Porque você vai interferir em tudo ali. Você ruído térmico, né? Hã? Térmico, magnético, térmico, mecânico. exatamente. Você tem um ruído térmico ali que atrapalha tudo. Então, você também ele tem que estar colocado numa câmara de vácuo também. Então, por isso, tudo isso vai ser absolutamente impossível hoje você ter um computador quântico em casa. E, de fato, eu acredito muito que a gente em breve vai, na verdade, a gente já tem acesso a computadores quânticos, tá? Tem aí algumas empresas que já, acho que a IBM, ela libera acesso a computador quântico, ao computador quântico dela, que se eu não me engano tem lá uns 100 qubits, e eu acho que esse ainda é o futuro, tipo, você ter acesso a computadores quânticos em nuvem, e a coisa vai se desenvolvendo e vai melhorando. Faz o processamento quântico, né? Você mesmo não acessa o computador, né? Você mesmo não acessa. Você manda as coisas. É mais ou menos que a gente mexe com IA hoje, né? Porque você, na verdade, não roda nada do seu negócio. Não tem Quem roda são os data centers gigantes aí das empresas. Então, a computação quântica vai caminhar por esse, pelo menos por enquanto, né? Por uns bons anos, né? Por uns bons anos, tipo, eu não vejo que a computação clássica está em risco, porque eu acho que a gente vai ter. Eu acho que o futuro mais próximo é isso. É nós com um computador normal em casa, com o nosso notebook, acessando um computador quântico para rodar aquilo que a gente precisa rodar. A gente vai, exatamente, vai rodar remotamente tudo isso, porque primeiro vai ser muito caro. Para a galera entender, né, o que é temperatura criogênica, é perto do zero absoluto. Então você tem que resfriar demais aquilo ali. E aí vem as grandes críticas, para resfriar gasta-se muita energia para isso e tal. Será que no final das contas, né, vai compensar tudo isso, né, do ponto de vista principalmente energético, né, que a galera fala, mas os ganhos são gigantescos, né? Principalmente na área de astronomia. As áreas, para mim, que mais vão ter benefício com isso é a área da astronomia. Farmacêutica, cara. Farmacêutica, com certeza. Com certeza. A área de astronomia, por quê? Por exemplo, para a gente entender o funcionamento do universo, a gente faz simulação. Só que hoje os computadores, eles não aguentam tanto parâmetro. Sim. Né? Então, aqueles modelos como que o pessoal fala? Termonucleares. Dinâmicos também, né? São variáveis dinâmicas. Sim. São muitas variáveis. Sistemas não lineares, sistemas dinâmicos não lineares. O que a gente tem que fazer? A gente tem que simplificar. E aí simplifica, obviamente que o resultado vai ser mais simplificado. Sim. Então, na computação quântica, você vai poder rodar todas as variáveis que você quer, do jeito que você quer e tudo mais. Então, isso vai... Cara, isso vai, assim, a parte... Assim, eu acho que vai trazer descobertas. A gente vai por meio da computação quântica que a gente vai descobrir os grandes mistérios aí do universo, a própria, de repente, energia escura, matéria escura. Pode surgir daí essas ondas gravitacionais, etc. Fazendo esse tipo de processamento é que a gente vai conseguir realmente descobrir coisas... A própria quantização, sabe aquela coisa de teoria de tudo, né? Aquele filme do Hawking, a teoria de tudo e tudo mais. Eu acho que vai ser por vias da computação quântica e outras áreas, tipo meteorologia. Não, modelos climáticos, isso aí vai ser uma revolução. Porque a galera não entende o seguinte, né? Modelo climático um dos sistemas mais complexos de se modelar é o clima. São muitas variáveis e são variáveis dinâmicas também, que elas estão mudando o tempo todo. O tempo inteiro. Então, pessoal, simplifica, só que aí simplifica, acontece o quê? Você xinga, eu brinco que você xinga a mocinha do tempo. Mas ela não tem culpa. Porque o modelo que rodou lá, para ela poder fazer aquilo, é um modelo simplificado. Por quê? Porque o computador hoje não consegue. Então, na computação quântica, você vai poder colocar tudo, e aí tem um negócio. Como ele tem uma velocidade de processamento muito grande, você vai conseguir fazer previsão do tempo mais precisa e muito mais rápida. Né? Com certeza. Então, hoje, quando a computação quântica vier aí, por exemplo, nós vamos poder ter uma previsão muito precisa de coisa para um mês. Perfeito, exatamente. Isso é muito legal, por exemplo, para evitar desastres climáticos que acontecem por aí, de chuva, inundação e tudo mais, entendeu? Exato, porque tem algumas coisas que, principalmente previsão do tempo, né, que além da gente não ter capacidade de processar, mesmo o computador clássico, ele não tem a capacidade de entender a correlação de alguns parâmetros ali. Então tem coisas que estão correlacionadas ali que podem mudar tudo.
a gente está falando de uma coisa que é extremamente, como eu falei, é um sistema complexo, não linear, que depende muito das condições iniciais, ou seja, sabe aquela brincadeirinha do bater asas da borboleta e muda tudo completamente? Sistema caótico, né, que a gente fala sistema caótico. matemática, né? Toda a dinâmica futura muda, tipo, com uma pequena mudança na condição inicial, tudo muda. Vai se propagando ao longo do tempo, quântica, né? Exato. A computação quântica, ela pode ser capaz de fazer previsões, na verdade, de perceber essas pequenas nuances que hoje um computador clássico não é capaz de perceber, né? É isso mesmo. Vai poder lidar com esses sistemas, esses modelos muito mais complexos. Então, o ganho, assim, vai ser gigantesco. E é legal da gente falar, né, que o Brasil tá bem na computação quântica, né? A gente temos um computador quântico que está no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Agora eu não lembro quantos, mas tem mais de 10 qubits. E também temos um computador quântico que fica na Unicamp. Não, o Econofísico visitou os dois, até eles deram para ele um chipzinho quântico, que onde ele vai, ele apresenta ali o chipzinho quântico e tal. É bem interessante. E, então, isso é uma coisa muito boa. Na verdade, vem surgindo investimentos, principalmente no estado de São Paulo, aí junto à FAPESP, nesse sentido, não só para a computação quântica, mas também para tecnologias quânticas, porque sensores quânticos também é uma coisa sensacional. Aí vai ter que ter os sensores, vai ter que programar, então vai ter os algoritmos quânticos e tudo mais. Algoritmos quânticos e tudo mais. E por que tudo isso vai ser importante? Porque se essa galera aí, nesse momento, conseguir desenvolver muito bem, isso acelera o processo para, quem sabe, um dia você ter um computador quântico em casa, entendeu? Sim. O que você vai fazer com isso? Não sei, porque quando surgiu o computador também, ninguém nem sabia o que ia fazer com o computador, né? Perfeito. O pessoal usava o computador como máquina de escrever, porque era vamos dizer assim, o paralelo mais próximo, né? Era uma máquina de escrever. Por isso não é à toa que os primeiros programas, editores de texto, ganharam tanto popularidade, porque a galera usava o computador como máquina de escrever. Porque eu vou fazer o que com o computador? Cara, ninguém sabia, mas tinha. Tinha muito. Aí o pessoal começou a fazer programa, aí viu que dava para usar para fazer tabela, dava para usar para fazer não sei o quê, e aí foi. Então, por exemplo, você pode perguntar aí pra gente, tá, mas eu vou fazer o que com o computador quântico? Não sei, cara. Mas você vai fazer alguma coisa, você pode ter certeza. Isso é legal, porque... Jogar, você pode ter certeza que vai ter jogando na computação quântica. Os personagens vão sair da tua tela com o computador quântico, cara. Mas é sempre assim, quando surge uma nova tecnologia, isso é legal da gente falar, porque o pessoal critica muito a universidade, né? Sim. Aí critica e fala que não sei o quê, não sei o quê. Mas se você não tem esse ambiente para você testar as coisas, para você desenvolver a coisa, você nunca vai ter isso na sua casa. Nunca vai ter. Quando surgiu o computador, lá, os computadores tomavam conta de uma sala e tal, não sei o quê. Óbvio, igual o computador quântico, hoje você olha para aquele negócio, é um monstro. Você fala para aquilo, eu não vou ter isso em casa jamais. Né? Primeiro que ele parece um lustre, né? Sim. Você no teto. É bonito até. Né? Ele parece um lustre assim. Mas os primeiros computadores, se vocês olharem eles, era o tamanho de uma sala. Aí você ia olhar para aquilo, cara, eu nunca vou ter um negócio desse em minha casa. Só que a galera foi desenvolvendo, empresas começaram a entrar nesse meio, empresa com muita grana, as universidades começaram, hoje você está com o computador aqui, ó, no seu bolso. Pois é. Entendeu? E vamos deixar claro, hoje você tem um computador no seu bolso que tem uma capacidade de processamento muito maior do que os primeiros computadores lá na década de 40. Mas não tem nem comparação, assim, a capacidade de processamento, tá? E aqueles computadores, os primeiros, eles eram usados exclusivamente para trabalhos científicos. Ó, a mesma coisa que modelo climático, modelos físicos, modelo de tudo. A computação quântica, é legal da gente estar vivendo este mesmo momento novamente, né? É um paralelo muito bom, porque... Então tá passando por isso, né? Você olha para aquele negócio e fala, cara, eu vou ter um trambolho desse em casa, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas você vai fazer, você pode ter certeza que alguma coisa você vai fazer. Pois é, e aí... Você vê, né? O negócio se iniciou ali na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente tem isso que a gente tem. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a produção de conhecimento no mundo, ela tem uma taxa de crescimento exponencial. Então a tendência é que em bem menos tempo, a gente está falando da década de 40, estamos falando, portanto, de 80 anos, né? Intervalo de 70, 80 anos aí para a gente ter esses celulares, esses computadores absurdos para uso. Então agora, a gente está falando de uma tecnologia emergente aí, que é a tecnologia quântica, essas tecnologias quânticas, computadores quânticos, e isso certamente vai estar em uso
acho que muito mais rapidamente. A gente não vai precisar esperar outros 80 anos. Claro. A curva, né? A curva nossa agora é um negócio assim, ó, exatamente. De pé. Então, antes do negócio para sair, para ir para sua casa, demorava décadas. Hoje, exatamente. Né, a curva empinou aqui, ó. Eu acredito aí, vamos ver aí, 10 a 20 anos, alguma coisa assim. Coisas que vão ter que ser resolvidas, problemas que vão ser resolvidos e daí tá. Por isso que eu volto a falar que o que é mais importante em tudo isso? Terras raras. Porque o que vai ajudar a computação quântica a se desenvolver são pesquisas. Por isso que é muito legal quando você estuda essas coisas, porque você vê que é tudo interligado, galera. Por quê? As terras raras são os elementos hoje que ajudam a fazer, por exemplo, supercondutores. Supercondutor hoje é feito de terras raras. Se você faz pesquisa aqui em terra rara, vai que descobre um supercondutor que faz com que o chip quântico lá não precise estar em temperatura tão fria assim. Não, pois é, exato. Aí já melhora a coisa, entendeu? Exatamente. Acho que esse é o grande ponto. Se você descobre um material ou uma combinação de materiais que te possibilita um supercondutor que não precise ser resfriado a menos 270 graus, pensa? Cara... Vai que você pode rodar ele igual você roda um computador hoje, com um water cooler, com uma coisa, né? Isso vai ser um grande salto, vai ser um dos maiores saltos tecnológicos do século, certamente. E tem alguns grupos, né, que sempre gritam, consegui, vai ver, conseguiu nada, né? Porque é uma coisa muito difícil de conseguir, mas eu acredito aí que nos próximos anos aí a gente vai chegar nisso, sabe? Então, por isso que a gente tem que pesquisar muita terra rara, para entender as propriedades dela. Tem que pesquisar muito terra rara. Saber direitinho. Então essas coisas estão todas conectadas, tá? E os algoritmos vão ter que mudar também, né? Vai ter que ter algoritmo já pronto para computação quântica. Tem. E aí entra muito na verdade, de algumas teses de doutorado que eu estou orientando. Isso. Basicamente, o que a gente faz dentro dessas teses? Tipo, que tem o econofísico, que vocês devem conhecer. Também tem o meu grande amigo, querido Bruno Jardim, que é um dos maiores especialistas em AI do Brasil. O cara é incrível. Eles trabalham atualmente no desenvolvimento de códigos para computação quântica, porque não é o mesmo tipo de código, porque a lógica é outra. Então não é o mesmo tipo de código que você vai construir para um computador clássico. É um código diferente, que você tem que fazer as coisas acontecerem tudo paralelamente, dadas essas propriedades de superposição, para realmente... para o seu código ser o mais eficiente possível, né? Então, eles estão trabalhando nisso. O econofísico, ele está trabalhando no sentido de tentar escrever a relatividade geral e fazer uma descrição de buracos negros utilizando lógica de computadores quânticos. Então, a gente está escrevendo códigos para a computação quântica para fazer uma descrição de buracos negros em computadores quânticos e tentar descobrir algumas coisas aí. Já o Bruno, ele está fazendo... A gente está tentando criar LLMs quânticos. Exatamente. São essas IAs generativas aí. Agora imagina a IA generativa quântica, meu amigo. Nossa senhora, meu irmão. Imagina. O cara vai saber o seu nome sem você informar. Fica aí, ó, galera do MyHub aí, ó. Imagina, daqui a alguns anos, ó, vamos colocar o MyHub com LLM quântico, hein? Exatamente. Aí vai ser nada dessa. Inclusive uma coisa que, aproveitar que eu tô aqui, propor aí pro pessoal, gente. Cursos aí, um curso online de computação quântica, de códigos. Vamos falar com o pessoal aqui, ó, vamos falar com o pessoal do MyHub aqui pra gente colocar um curso de computação quântica. Cara, acho que bomba, cara. Dentro do MyHub. Porque já existem cursos. Porque aí o pessoal fala assim, mas aí eu vou usar isso. Existem, o professor aqui, ele orienta a galera emula um computador quântico. Exatamente, emula computador quântico num computador clássico para testar as coisas. Isso. Aí a gente faz a questão do fator. Mas é muito importante esses cursos, porque é a gente pegar e preparar a galera para o que está por vir. Exato. Né? E é assim que tem que acontecer. Não esperar esse negócio passar. É igual você tá no mar, né? Você pode ver a onda lá e se preparar para ela, ou você esperar a onda vir te cobrir e aí você decide. Exatamente. Aí você tenta se defender dela quando ela tá... Fica aqui o recado, vou falar com a galera do MyHub aqui pra gente colocar cursos de computação quântica, vou falar com eles mesmo, entendeu?